Olá, amigo e pequeno empreendedor. Seja bem-vindo à Bússola da Gestão Financeira, um programa que ensina micro e pequenos empreendedores a dominarem as suas finanças em até 3 meses e multiplicar seus lucros. Eu sou Marcos Caparelli, engenheiro de produção, com experiência em gestão financeira para pequenas empresas. E o tema de hoje que eu quero falar com vocês é: gestão financeira é somente para grandes empresas? Isso é mito ou verdade? Bom, muitos empreendedores pensam que a gestão financeira é algo exclusivo para grandes empresas. Mas a verdade é que, independente do tamanho do seu negócio, ter gestão financeira é essencial para o crescimento de qualquer empresa. Então, ter gestão financeira é fundamental para garantir o crescimento sustentável de uma empresa. Afinal, quem não controla os gastos, quem não controla as entradas de dinheiro, quem não controla o dinheiro, tem uma dificuldade para entender se o negócio, se esse empreendimento dá lucro ou prejuízo. Essa é uma verdade única. Então, para se ter números em mãos, para se ter conhecimento se o seu negócio é rentável ou não, ou o que pode ser feito para que, se ele não estiver dando renda, o que pode ser feito para que ele passe a dar lucro, é importante que você tenha na sua empresa uma gestão financeira. Então, é mito. Gestão financeira não é só para grandes empresas. Gestão financeira é para qualquer negócio, desde um microempreendedor, desde uma MEI, a grandes empresas, a grandes multinacionais. Então, eu ouço muito alguns empreendedores, sobretudo pequenos empreendedores, trazer a questão de que fazer gestão financeira é uma ação muito complexa. Exige um contador dentro do seu empreendimento, exige um administrador dentro do seu negócio. Isso também não é verdade. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, mas eu já quero dar um spoiler aqui. Isso não é verdade. É verdade que, para grandes empresas, pela complexidade de uma grande empresa, ele tem sim lá dentro contadores exclusivos para essa empresa e administradores também. Afinal de contas, a diferença entre a gestão financeira de uma grande empresa e de uma pequena empresa, uma delas é a complexidade de se fazer a gestão financeira. Mas a base da gestão financeira é a mesma. Eu quero que você pense comigo. Imagine uma grande rede de hipermercados. Talvez tenha 30 lojas esparramadas pelo país e cada loja tenha, 10 caixas, 11 caixas, às vezes até mais que isso, lá em cada loja de supermercado. Ao final do expediente, cada caixa vai contar todo o dinheiro que tem ali, inclusive as moedas. E eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vejo muitos micro e pequenos empreendedores não fazendo questão no fechamento de caixa de contar todo o dinheiro, de contar as moedas. Isso é fundamental. Fecha aspas. O sucesso deixa rastro. Olha só, todas essas lojas, elas no final daquele período vão fechar os seus caixas contando todo o dinheiro, inclusive os centavos que estão ali. E depois passar essas informações para um software, para um banco de dados, E esse banco de dados vai compilar todas essas informações e vai trazer tudo isso para um fluxo de caixa do empreendimento, daquele negócio como um todo. E lá no final, essa empresa vai saber se as lojas estão dando lucro ou prejuízo, qual loja está dando mais lucro, qual está dando menos lucro, qual pode estar dando prejuízo, o que pode ser feito com aquela loja e essa corporação como um todo, se ela é rentável ou não. Veja a complexidade disso. Mas a base é a mesma. Imagine você agora que seja apenas um supermercado e de repente 3 caixas. 3 caixas e um gestor ali, um proprietário, que é um gestor, ou às vezes um administrador nesse caso, está ali também fazendo toda essa gestão na mesma base. Ele fecha o caixa, ele observa os seus fluxos de caixa, ele faz o acompanhamento de perto com relação às entradas e saídas financeiras, alimenta um demonstrativo de resultado, vê se aquele supermercado está dando lucro ou prejuízo e quais as ações ele vai tomar para que aumente o lucro ou para que reduza custos. Já ficou mais simples. Agora imagina uma pequena empresa.
Então ela tem apenas, supondo que seja uma loja de um pet shop, por exemplo. Então ela tem ali um caixa, e esse caixa vai também, né, registrar todas as vendas. Ao final do dia é importante fazer, né? É importante não, é fundamental que se faça então esse fechamento de caixa, esses controles de entradas e saídas, acompanhe o fluxo de caixa, faça uma projeção futura, entenda, né, dentro dos seus demonstrativos se esse pet shop está dando lucro ou prejuízo e qual a medida pode ser tomada. Imagina agora talvez um MEI, que, né, tem uma loja que fature aí entre 6 e 7 mil reais por mês. Né? Seja uma loja, seja uma atividade que ela às vezes nem tem um espaço físico, mas que trabalha com vendas online, não sei. A mesma coisa, ela precisa fechar o caixa, fazer o controle de entradas e saídas, ter os registros de fluxo, planejar futuro, entender se essa atividade é rentável ou não, e se não estiver sendo rentável, o que pode ser feito, quais as tomadas de decisões a serem tomadas. Então entende que, eu quero que você entenda que a gestão financeira, ela se torna mais complexa, sim, para grandes corporações, mas a base dela é fundamental para qualquer negócio. E algo que eu gosto e costumo falar muito é que muitas grandes empresas, né, grandes corporações, um dia foram pequenas. Não são todas, mas muitas foram. E chegaram nesse nível porque tem inúmeras gestões, né? Entre elas a gestão financeira, que é fundamental para tomadas de decisões. As tomadas de decisões, elas precisam ser pautadas nas finanças. Seja para inovar com um novo produto, seja para reduzir custos, seja para contratação de novos funcionários, seja para demissão de um funcionário, o quanto aquilo vai impactar no caixa e o quanto aquilo pode impactar no negócio como um todo. Então, todas essas tomadas de decisões são feitas através dos números. Então, a base, o que eu quero deixar claro aqui, é que a base da gestão financeira, independente do tamanho da empresa, é a mesma. Tudo isso é muito importante, né, ser colocado. Então, assim, acabei de falar e vou reforçar. Existe sim uma diferença, né, entre gestão financeira para grandes e pequenas, como nós vimos. Uma delas é a complexidade. Outra, poderia dizer para vocês que é o foco. O foco, né, da gestão. Por exemplo, muitas vezes grandes empresas dão foco a longo prazo, né, no retorno do investimento para um negócio. Em pequenas empresas, esse prazo reduz muito, né? Eu diria assim que em médio prazo, né, às vezes a curto prazo. Exemplo, imagine você uma multinacional, uma grande montadora de veículo. E essa empresa, essa multinacional, desenvolveu um novo projeto, um projeto de um novo carro. E nesse desenvolvimento há um investimento alto no designer, no motor, no marketing, em uma série, eu não entendo muito sobre desenvolvimento de veículo, mas em uma série de outras variáveis é feito um investimento aí para esse veículo. Então essa empresa lança depois de um período, então só para fazer esse desenvolvimento já vai um período, né? Depois eles vão lançar esse produto no mercado. Veja só, muitas vezes, antes do produto ser lançado no mercado, ele já está nas revistas, ele já está sendo testado, ele já está sendo divulgado. Olha só o prazo, como é longo. E aí ele lança esse veículo no mercado. Aí ele vai medindo ali a aceitação desse novo veículo, quais são as críticas que o consumidor começa a fazer sobre esse veículo, se ele é bom, se ele é ruim, onde está bom, onde está ruim. E aí a empresa vai ajustando essas variáveis e esse veículo começa então a ter uma boa aceitação e a vender muito. Só então, depois desse longo prazo, ele começa a ter o retorno do investimento. Então olha a complexidade dessa gestão financeira, né? Mas vamos ver que a base é a mesma. Imagine você, então, vou pegar até algo que eu tenho experiência aqui, que eu, né, já passou pela minha experiência, que é a gestão para uma loja de artigos infantis. Imagine você, então, uma loja de artigos infantis e que venda só roupas, né? Roupas para crianças. E aí, essa empresa está ali trabalhando com essas roupas, então ela resolve investir em
Eu quero aumentar o leque de produtos. Eu vou investir em puericultura. E vou começar com a puericultura leve. Para quem não sabe o que é puericultura, a leve é mamadeira, chupeta, pratinho, garfinho, enfim, todas essas, né, chocalho, essas coisas todas aí é puericultura leve, escovinha de dente, aqueles dedal, enfim. Então vai investir nessa, eu quero aumentar o leque de produtos da minha empresa, não quero trabalhar só com roupas, eu vou trabalhar então com puericultura leve. Quando você tem uma boa gestão, então ela vai fazer ali um investimento, um novo produto. Então tem que aumentar um espaço na loja, tem que, às vezes, treinar a equipe quanto a explicar a melhor mamadeira para um determinado tipo da idade, dependendo da idade da criança, enfim. Então ela vai fazer um treinamento na equipe, vai investir num novo espaço ali na sua loja, vai investir no próprio produto, em alguns fornecedores, ok. O prazo para recuperação desse investimento acaba sendo bem mais curto, né, comparado ao prazo daquele exemplo que eu dei de um veículo. Mas a base é a mesma. Entende que a gestão financeira ela é igual? Muda a complexidade, muda o foco, como eu acabei de falar. Muda também, por exemplo, ferramentas. Como assim ferramentas? Trazendo aí uma grande empresa, como nós já estamos falando, eles precisam de softwares muito poderosos para unir todos esses números, para compilar tudo isso num único banco de dados, para trazer informações de cada loja, para trazer informações da empresa como um todo, se dá lucro como um todo, qual que está dando mais lucro, qual que está dando menos lucro, qual loja tem mais custos, qual loja está mais cara, enfim. Né? Mais cara, quando eu falo, é com relação aos custos da loja, né? Com relação às despesas ali, entendeu? Então, aí ela começa a entender uma a uma e depois como um todo. Quando você traz para uma pequena empresa, a mesma coisa acontece, só com menos... você precisa de um software menos poderoso. Muitas vezes planilhas, né? Eu sempre falo e reforço. Eu gosto de planilhas, principalmente pela flexibilidade das planilhas, pela facilidade de adequar ela ao seu negócio. Então, com planilhas bem elaboradas, planilhas poderosas ali, né? Você consegue fazer uma excelente gestão para uma pequena empresa. Entende? Então, isso é mais uma diferença. Uma outra diferença talvez são os recursos. Não só recursos financeiros, né, para fazer a gestão financeira. Não só recursos financeiros, mas também recursos de pessoas, né, inúmeros outros recursos que pode ser necessário para uma gestão financeira de uma grande empresa e uma gestão financeira para uma pequena empresa. Ok? Então, assim... O que eu quero deixar claro com esse começo aqui da nossa conversa é que a gestão financeira é fundamental para qualquer negócio, desde um MEI, né, de um microempreendedor individual, a uma multinacional. É importante que se faça a gestão financeira. E eu gosto sempre também de reforçar que a grande maioria de empresas que hoje são grandes empresas, um dia foram pequenas, não são todas, algumas já nasceram grandes, né? Mas algumas empresas nasceram, né, em garagens, né? Podemos pensar na Apple, né? Nasceu na garagem, e hoje é uma das, ou se não me engano, a maior empresa do mundo hoje em faturamento, não tem agora se hoje é a primeira, ou a segunda, ou a terceira, enfim, mas está entre as 10 maiores do mundo hoje, começou numa garagem. Para ela chegar nesse patamar, com certeza ela tem uma série de gestão ali em várias áreas, mas a gestão financeira provavelmente é uma das principais uma principal gestão que ela tem lá para fazer essa empresa chegar onde chegou. Né? Então, se você tem uma pequena empresa, uma microempresa, comece a pensar desde agora já em implantar essa gestão no seu negócio para que ele cresça de forma sustentável. Né? E quais os principais equívocos que o pequeno empreendedor cometem em confundir a gestão financeira? Olha só, eu elenquei alguns aqui. Um deles é gestão financeira é igual a contabilidade. Olha, não é. O contador, ele é responsável por fazer toda aquela parte, né, fiscal, toda a parte legal da sua empresa. E é claro que em grandes empresas, em grandes corporações, elas têm lá contadores, administradores, até por conta da complexidade que nós já vimos aqui.
Mas no seu negócio, normalmente os pequenos empreendedores, eles contratam um escritório de contabilidade para, né, para apoiá-los com relação às questões contábeis. Então a contabilidade ela fica muito envolvida com relação às, né, como eu acabei de falar, com as questões legais, com as questões fiscais da pequena empresa, mas se torna inviável tanto para a contabilidade quanto para a pequena empresa ter uma pessoa exclusiva, muitas vezes um contador exclusivo para fazer a contabilidade para uma pequena empresa. Por que é inviável? Porque se torna caro. E veja só, o escritório de contabilidade ele não está dentro da sua empresa todos os dias acompanhando os números, acompanhando as suas vendas, acompanhando as suas compras, tendo contato direto com o seu público, contato direto com os seus colaboradores. Então ela acaba se tornando inviável. E cara, por isso eu acho importante que você, enquanto empreendedor, comece a investir em você com relação a ter conhecimento da gestão financeira, porque afinal de contas é você que fica, né, muitas vezes à frente da sua empresa, mesmo que às vezes nos bastidores, mas à frente do negócio. Então, é importante que você entenda da gestão financeira, para que o contador faça todo o trabalho burocrático, todo o trabalho fiscal, todo o trabalho legal da empresa, mas que você tome as suas decisões enquanto empreendedor, enquanto investidor do seu negócio, tome as decisões pautadas nos resultados que o seu negócio te traz, controlando as entradas, as saídas, os fluxos de caixa, enfim, toda essa parte financeira. Entende como é importante que você faça isso e que não só pelas questões financeiras, mas para que você tenha um olhar mais clínico, um olhar próximo ao seu negócio. Então, um equívoco é achar que o contador é o administrador do seu negócio. Isso é um equívoco, ele não é. Ele te ajuda nas questões contábeis e legais do seu negócio. É importante que você aprenda e entenda sobre gestão financeira para que você faça ela de modo mais assertivo e que traga mais prazer em administrar o seu próprio investimento, o seu próprio negócio. Ok? Outro equívoco é a gestão financeira é algo estático. Olha, é impossível que a gestão financeira seja estática. Coloquei um sistema aqui na minha empresa e agora o sistema, eu já controlo as minhas vendas, as minhas entradas e pronto, agora estou resolvido. Olha, isso é um grande equívoco. A gestão financeira é dinâmica. É importante que todos os dias você acompanhe os números do seu negócio. Que você tenha um tempo reservado, seja meia hora diária, seja 10 minutos, 20 minutos ou uma hora, o tempo que você vai entender que é importante para fazer essa gestão. É importante. De repente você é um MEI e você fala, eu não preciso todos os dias. Eu faturo em torno de 6 a 7 mil reais por mês, eu sou um microempreendedor individual, então eu não tenho tantas variáveis assim todos os dias. Ok, então reserve um período na semana para que você possa organizar tudo que entrou naquela semana, tudo que saiu, e que diariamente você venha anotando isso e que em um dia, você, um determinado dia aí da semana, você pare, sente ali e compile todos esses dados na sua planilha, no seu caderno, no software de gestão que você tiver aí, para que você possa ter clareza quanto ao seu negócio. Entende? Mas a gestão financeira não é estática. Não é estática. O pequeno empreendedor, eu sugiro, uma empresa aí que já fatura, enquadrada na pequena empresa, que fatura aí até 4 milhões e 800 mil por ano, uma média aí de 400 mil por mês. Então, se você fatura 50 mil por mês, 20 mil por mês, 30, 40, até 400 mil por mês, mais ou menos, aí, você precisa diariamente estar olhando para as suas finanças. As vendas, o que entrou, o que você recebeu, o que você pagou. Pode parecer chato e árduo, mas não é. Depois de um período, você toma gosto disso porque você começa a acompanhar todos os dias as suas vendas, as suas entradas, os seus pagamentos. Você começa a tomar decisões antecipadas para que não, para que evite aí um endividamento ou algo dessa natureza. Entende? Então ela não é estática. Um outro equívoco é gestão financeira é sinônimo de cortar custos. Olha, é bem verdade que cortar custos faz parte da gestão financeira, mas não é só e somente só
cortar custos. A gestão financeira ela engloba uma série de tomadas de decisões, entre elas o aumento do lucro. Às vezes, para aumentar o lucro é preciso cortar custos. Às vezes, a empresa já está tão enxuta que não tem mais onde cortar custos. Então, é a hora de dar uma olhada no geral, fazer um investimento, de repente, em um esforço de marketing, fazer um investimento em um novo serviço ou produto, e isso vai fazer sem precisar contratar. É isso a importância da gestão, porque você vai olhar para um todo. E aí isso faz com que a sua empresa aumente as vendas sem aumentar os custos. E isso aumenta o quê? O lucro. Isso multiplica seus lucros. Entende? Então, olha só, não é só cortar custos a gestão financeira. A gestão financeira é olhar como um todo. São tomadas de decisões mais estratégicas. Ok? E qual que é o benefício, então, geral? Né? Sabendo agora da diferença entre gestão financeira para grandes empresas, gestão financeira para pequenas empresas, sabendo da importância, né, de se ter gestão financeira, entendendo que é para todas as empresas, qual que é o principal benefício? Bom, primeiro, que você começa a ter clareza da sua empresa. Você começa a ser mais íntimo dos números que a sua empresa te traz. Você começa a ter mais gosto em fazer, em gerenciar, em administrar a sua empresa. Você começa a ter mais consciência e ser mais, como se diria, mais pé no chão com cada tomada de decisão, com tudo que você está propondo para a sua empresa. Entende que isso é um grande benefício? Poder olhar para a sua empresa como um todo. E aí você fala, mas é muito complexo fazer isso. Olha, eu diria para você que nada é fácil. Nada é fácil, né? Uma pessoa que quer um corpo sarado, ele não gosta de ir lá na academia e ficar suando lá, mas ele gosta do resultado, não é verdade? Então nós temos que olhar para o resultado. Então, parar meia hora por dia para fazer a gestão financeira, entender um pouco mais, investir em conhecimento, né, investir num software, num curso, enfim, isso às vezes é necessário. É a parte de levantar os pesos, de suar, que não é a parte mais gostosa. Mas o resultado disso, o resultado lá na frente, de você colher os frutos, olhar para a sua empresa, planejar o futuro, ter uma visão clara de futuro e até mesmo de crescimento, aumentar seus lucros, isso é muito gostoso. Então, é preciso pagar o preço, é preciso fazer essa gestão financeira. Então, esses são os benefícios de se ter uma boa gestão. É a possibilidade de crescer, é a possibilidade de aumentar seus lucros, é a tranquilidade de dormir com a cabeça tranquila de que as finanças estão todas no lugar. Isso tudo são os benefícios de se ter aí uma gestão financeira, né? E eu queria falar uma outra coisa aqui para vocês, ó. Por que investir tempo e dinheiro na gestão é tão importante? Sobretudo em pequenas empresas. Olha só, eu gostei dessa analogia aqui que me veio à mente e eu quero partilhar ela com vocês. Olha só, imagine, né? Eu quero quebrar, antes de eu falar, eu quero quebrar em você, né? Eu não sei se eu já consegui, mas eu quero continuar quebrando em você que a gestão financeira não é só para grandes empresas, né? E eu trouxe uma analogia fantástica. Olha só, imagine você a construção de uma mansão. Você vai construir uma mansão, uma casa, sei lá, de 800 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados, uma grande casa, né? Então ali, para se construir essa casa desse tamanho, a pessoa que está construindo vai lá e contrata um engenheiro, um arquiteto, e é feito todo um planejamento, né? Um decorador, enfim, contrata uma equipe grande ali, mas é feito um planejamento para a construção dessa grande casa, dessa mansão. Então, essa mansão vai crescendo ali, vai sendo construindo de forma sólida, concreta, e aí ela fica lá toda lindona, lá bonita, né? E para muitas pessoas admirar ali, para aquela pessoa que é o dono poder usufruir daquela casa. Mas é feito um planejamento, né? Onde fica a piscina, onde vai ficar os quartos, onde fica o closet, onde a garagem é para quantos carros, tem sala de TV, tem sala de cinema, eu estou falando de uma mansão, né? Tem sala de jantar, tem uma biblioteca, enfim, então está todo planejado, né? Aí você fala, mas tá vendo, Marcos, eu preciso contratar um arquiteto
para uma casa desse tamanho. Eu preciso ter um projeto, é para uma casa desse tamanho. Eu vou construir uma casa de 5 cômodos, 2 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha. Ah, tá bom. Então você vai fazer uma casa pequenininha e você não vai fazer o projeto. Aí você vai lá, compra o terreno, né? Já investiu um dinheiro no terreno e constrói uma casa de 5 cômodos de qualquer jeito. Não planeja o alicerce, não planeja um melhor aproveitamento do terreno, constrói, né, a parede tudo torta, levanta essa casa de qualquer maneira e aí lá na frente você reclama da casa. Ah, mas essa casa tem infiltração, essa casa tem vazamento, tem goteira, o encanamento entope a todo momento, enfim. É só porque ela é pequena que não foi feito um planejamento, não foi dada importância a um planejamento. E aí, na hora que você quer vender essa casa, porque você cansou dessa casa, você vai vender ela, você acha que ela vai valer quanto? Ela vai valer bem menos do que um valor de mercado de uma casa parecida com essa, nessa mesma metragem, mas que foi feita planejada. Imagina essa mesma casa num terreno ao lado, uma casa parecida com essa, um terreno ao lado. Aí foi feito um planejamento, aproveitou-se melhor o terreno. A pessoa comprou e falou assim, eu quero fazer ela pequenininha agora, mas eu quero já planejar para que quando ela for crescer, eu precise quebrar menos paredes, eu precise investir menos, né? Eu não vou precisar ficar esquentando a minha cabeça muito com isso, eu quero já investi no terreno, então eu quero aproveitar ao máximo esse terreno. Eu tenho o sonho de construir uma piscina nessa casa um dia. Então já foi feito tudo planejado para o crescimento dessa casa. E imagine que foi tão bem planejado que na hora que ele resolveu aumentar a casa, ele fala assim, não, eu não vou nem aumentar nesse terreno, eu vou aumentar em outro terreno, eu vou vender essa casa para já comprar um terreno maior e fazer outro. Eu tinha uma coisa em mente, ele vai vender muito melhor, porque ela já tem que ter um planejamento de crescimento. Agora traz isso para a empresa, traz isso para o seu negócio. Então você olha para aquela grande empresa e fala, o planejamento financeiro lá é porque ela é enorme, é porque ela, né, tem várias filiais, inúmeros funcionários. A minha é pequenininha. Olha só, você precisa planejar essa casa pequena também, né? Planejar essa empresa pequena, as finanças dessa empresa pequena com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com o mesmo amor que para uma grande. Então você tem que, né, fazer o alicerce sólido da sua empresa, fazer a gestão financeira como manda, olhando para para toda a base, como eu acabei de falar. Né? Assim como o alicerce de uma casa pequena é importante que seja bem feito, o alicerce da grande também. Muda a complexidade, mas o alicerce é importante para as duas. Assim é a gestão financeira. O alicerce, né, a base da gestão financeira para as grandes empresas e a base da gestão financeira para a pequena empresa é a mesma, só que tem que ser feito. Entende? Então esse é o benefício de se ter um alicerce bem sólido. Lá na frente, se você resolve vender essa empresa porque você quer investir em outro negócio, ou se você quer vender essa empresa porque você vai construir outra no mesmo segmento, em um outro lugar, em outra cidade, você já tem tudo sólido, pronto para vender. Vale muito mais. Né? Então, os benefícios são inúmeros. Então, planejamento. Né? O planejamento das finanças da sua empresa, ela fica clara na hora de você crescer, na hora de você vender o negócio ou crescer com esse negócio. Esse planejamento é fundamental. Né? A inovação. Inovação em serviços e produtos. Quando se tem, esse é um outro benefício, quando se tem um planejamento financeiro, você começa a olhar. Eu dei o exemplo mais cedo, até mesmo lá da loja, lá, de investir num novo segmento, lá na puericultura que eu falei. Você consegue olhar para o caixa e falar, quanto eu vou investir? X mil reais. Quanto isso vai impactar no meu caixa? Por quanto período? Não, eu preciso que esse investimento comece a dar retorno em 6 meses, 3 meses. Esse é o planejamento, né? Você vai alocar isso lá no seu demonstrativo de fluxo de caixa, né? Na projeção de fluxo de caixa, e vai, né? Fazendo com que aquilo aconteça. Vai apertando os parafusos, né? Apodando as arestas para que essa inovação no novo produto, né, te dê lucro. Então esse é um outro benefício em se ter planejamento financeiro. A inovação, seja em produto, seja em serviço. Um outro é credibilidade. Quando você... e não é uma questão de vaidade, hein? É credibilidade. Quando uma pessoa entra numa empresa e vê ela toda bem organizada, toda bonita, toda completa,
cria até um orgulho, né? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da credibilidade que isso transparece para o seu cliente. E não só como uma questão aparente, né? Não só pela vaidade, como eu falei, mas pelo que de fato é. Você, a hora que senta ali e fala, não, realmente está organizado, está bonito, eu consigo olhar todos os números, eu tenho uma projeção para o crescimento da minha empresa. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso traz credibilidade. Na hora que você for procurar um investidor, na hora que você for procurar um banco para investir no seu negócio, você vai ter mais chances de sucesso. Depois de termos clareza com relação à diferença entre gestão financeira de grandes empresas e gestão financeira para pequenas empresas, quais são os principais obstáculos que eu observo que impede o pequeno empreendedor de fazer gestão financeira? Bom, eu poderia elencar uns 4 ou 5, mas eu não vou me delongar muito. Eu vou falar de apenas 1 ou 2. Vamos lá. Um deles, o que eu percebo, é a paixão pelo negócio. Essa paixão pelo que se faz, pode obscurecer, né? Pode ocultar ali, obscurecer a gestão financeira. Muitas vezes o empreendedor ele é tão apaixonado por aquilo que ele faz, ele é um ótimo vendedor, ou ele é um ótimo, de repente ele trabalha com serviços, ele é um excelente eletricista, por exemplo, e ele dá foco somente no serviço ou no produto que ele tem. Isso eu acho fantástico e fundamental para o negócio. Mas o foco somente nisso, né, e como eu disse, obscurecendo a gestão financeira, é um obstáculo muito pertinente, um obstáculo que atrapalha de fato a gestão financeira para pequenas empresas. Você tem que ter uma cabeça aberta que o seu negócio não é a venda só pela venda. A venda só pela venda pode dar prejuízo se você não ter uma gestão financeira para entender que muitas vezes a sua venda não está cobrindo todos os seus custos fixos e variáveis e você continua fazendo somente pela paixão do negócio e só pela venda, a venda pela venda, isso não, talvez, né, em alguns momentos e em muitos casos, não traz o resultado. Então é importante não ocultar, não obscurecer a gestão financeira. Né? Para muitos, fazer gestão financeira é um exercício árduo. E como eu falei já mais cedo, é como ir para academia. É ficar lá suando, levantando peso, com os músculos doendo. É ruim. Mas o resultado é extraordinário, o resultado é bom. Então você tem que ter essa consciência também. Então, ter que olhar para os números, sentar, olhar, tirar extrato de banco, acompanhar todos os números, isso às vezes é chato, mas o resultado que isso te traz é maravilhoso, é extraordinário. Então, tenha essa consciência que você, se for o seu caso, que você ser só apaixonado pelo que faz não é o suficiente. Isso é fundamental, mas não é só isso. É importante que você faça também, né, se for o seu caso, né, de achar a gestão chata, que você faça também a parte chata do negócio, que é a gestão financeira. Então esse é um dos obstáculos. Eu poderia falar que um outro obstáculo, e que também eu entendo, porque é pertinente, né? Eu costumo falar que essa é uma desculpa verdadeira, né? Às vezes alguns contam umas desculpinhas mentirosas, mas essa é uma desculpa verdadeira. Eu não tenho tempo para fazer gestão financeira. Esse é um outro obstáculo do pequeno empreendedor. Porque ele tá tão atarefado com inúmeras tarefas ali da empresa, com inúmeras funções da empresa, que acaba, né, negligenciando a gestão financeira. Então, se você faz isso, isso é um erro. Não faça isso. Dê a devida importância a cumprir também com a tarefa da gestão financeira. Então, esses, né, eu falei que ia falar de alguns, né? Eu falei já 2. Né? Um outro que eu poderia dizer é a cultura, nossa cultura empreendedora tem assim em mente de um crescimento muito rápido, né? Um crescimento valorizando só isso. Só em crescer. Não, eu quero comprar e o meu vizinho pôs esse produto, eu vou pôr também. O meu concorrente tem isso aqui. E só visando o crescimento, só pelo crescimento. Cuidado, isso pode ser um risco, porque não foi avaliado financeiramente,
né, como fazer isso de forma estratégica. Então, o crescimento rápido é errado? Absolutamente não. É fantástico, né? Quando isso acontece, isso é maravilhoso. Mas é importante crescer com solidez, né? Poderia trazer aqui de novo, né, um exemplo da construção de uma casa, né? Às vezes construir ela rapidamente de qualquer jeito, ela fica pronta rápido, mas de qualquer jeito. Então, às vezes ela, né, treme e pode até cair. Então, é importante crescer rápido, sim, mas com solidez, com planejamento, né, com equipe, fazendo de tudo para que cresça de forma sustentável. E isso, para que isso aconteça, além de todas as gestões que existem dentro de uma empresa, a gestão financeira, repito, é uma das mais importantes, porque ela é o alicerce, ela que vai sustentar todo o seu empreendimento. Se der uma tremida, um terremoto, é a gestão financeira que vai segurar. Né? Tem uma intempérie ali, é a gestão financeira que vai segurar para que continue aí o andamento da empresa, o crescimento sustentável desse negócio. Ok? Então, por onde começar? Por onde eu poderia começar? Se você não tem nenhum tipo de gestão, comece pelo básico, comece pelo começo, comece separando as contas. Comece separando conta física de conta jurídica. Se você não faz isso, isso é um erro muito comum, né? Muita gente fala, tem que separar a conta, mas não faz. Então, dê o primeiro passo, faça a separação das suas contas. Tenha conta jurídica separada da conta física. Leve isso a sério. O que a gente tem que ter em mente é que grandes empreendedores, que hoje são bem-sucedidos financeiramente, eles não enriquecem com o prolabore mensal. Eles não enriquecem com aquilo que a empresa paga para eles mensalmente. Eles enriquecem com o faturamento, com o lucro líquido da sua empresa ao final de um período. A empresa está rica, ele fica rico. Se a empresa passa dificuldade, vive ligarrado, ele também vive. E muitas vezes o empreendedor, e não estou dizendo que é o seu caso, mas eu vejo muitos empreendedores vivendo uma vida rica muito rapidamente, mas deixando a sua empresa em situações difíceis, uma situação difícil. Isso pode ruir a empresa. E aí, depois que a empresa ruir, nossa, provavelmente, né, na lógica, o empreendedor também acaba ruindo junto. Então, enriqueça a sua empresa para que você se torne rico. Se esse é o seu foco, enriqueça a sua empresa primeiro para que você se torne rico. Nenhum grande empreendedor fica rico com o prolabore. Ele fica rico com as retiradas ao final de um período, ao apurar o lucro da empresa, ao separar parte do lucro para o crescimento da empresa e parte daquele lucro aí sim é retirada, né, para o proprietário para que ele possa fazer aí, realizar os seus sonhos. Então comece pelo começo. Outro é um controle rigoroso de fluxo de caixa. Tenha todos os controles de entradas, de saída, das vendas, das despesas. Controle de perto o fluxo de caixa do seu negócio e com esses números em mãos, tenha aí os seus demonstrativos de resultado. A organização física do negócio e a organização também dentro do seu software, dentro das suas planilhas, é uma chave para o sucesso também. Então, ter tudo organizado, né? ter um espaço próprio para guardar as notas fiscais, os boletos a serem pagos, as contas já pagas, né? Ter uma organização também no sistema, tudo bem organizado também faz parte de uma boa gestão. Bom, deixei algumas dicas para vocês, espero que eu tenha contribuído um pouco, né, para a gestão financeira do seu negócio. Se você curtiu, né, já deixa aí um like aqui no canal e me acompanhe para que você tenha mais dicas como essa. Um abraço e bons negócios!